Nicolae Ceausescu liderou a Romênia com mão de ferro por mais de 20 anos. Conhecido como o gênio dos Cárpatos, viveu com luxo enquanto seu povo enfrentava a miséria, sem perceber que o regime comunista estava próximo do colapso. O choque veio com a sangrenta Revolução de 1989. Em 16 de dezembro, moradores de Timisoara se rebelaram contra a prisão do pastor Laszlo Toks, defensor da minoria húngara. Já no dia 21, Ceausescu foi vaiado por trabalhadores durante um comício em frente à sede do Partido Comunista, em Bucareste. A onda revolucionária que se espalha rapidamente pelo país não demora a alcançar o casal Ceausescu. Eles são capturados, levados a julgamento e, mesmo diante do fim iminente, o ditador se mantém desafiador, acusando os juízes de traição. Condenados por genocídio e desvio de recursos, representam o fim de um pesadelo para a Romênia e o começo de outro para eles, a execução sumária. Para afirmar seu poder ameaçado, Ceausescu discursou em um comício em massa como tantos outros que ele havia ordenado nos 25 anos anteriores. A televisão transmite ao vivo. Ceausescu sai para a sacada enquanto acena para a plateia ao som de aplausos quase ensurdecedores. Mas algo está errado. Quase todos na multidão estão completamente imóveis, exceto algumas pessoas nas primeiras filas. Os aplausos são falsos. Na verdade, é uma faixa pré-gravada, tocando alto em enormes alto-falantes ao redor do palco. Então, Ceausescu começa seu, e a princípio as coisas parecem estar indo muito bem. Mas, no momento em que ele agradece aos organizadores, surgem gritos vindos de algum ponto da multidão. Aquilo não fazia parte da gravação previamente ensaiada. "Alguém está atirando!" grita sua esposa Helena. "Eles estão entrando no prédio", diz seu segurança. Com a câmera, os manifestantes romperam as barreiras e estão se dirigindo ao prédio do Comitê Central, bem onde Ceausescu está. O cinegrafista recebeu instruções específicas para apontá-la para o céu se algo inesperado acontecer. Os manifestantes estão agora diretamente abaixo de Ceausescu, e tanto ele quanto Helena gritam para que fiquem para trás. "Isso é uma provocação", diz Nicolae, enquanto ele e sua esposa continuam a gritar com os manifestantes. De alguma forma, os seguranças conseguem empurrar a multidão para trás, dizendo que é tarde demais. E mesmo enquanto Ceausescu continua seu discurso, anunciando aumentos salariais repentinos e pensões mais altas, após o término do discurso, muitos na multidão se recusam a ir para casa. Eles já estão fartos das mentiras e da insistência de Ceausescu. Era 21 de dezembro de 1989. Nicolae Ceausescu sobe a sacada do Comitê Central do Partido Comunista no coração de Bucareste. Diante de uma multidão reunida à força, ele tenta manter o controle. Começa agradecendo, repetindo palavras que tantas vezes funcionaram. Mas desta vez, algo é diferente. Um som estranho corta o ar. Vaias, gritos. Um murmúrio cresce, rompe a coreografia ensaiada. Pela primeira vez em décadas, o povo ousa responder. Ceausescu empalidece. Pede calma, levanta a mão. O microfone falha. O regime rui ao vivo diante das câmeras. A multidão, até então silenciada pelo medo, transforma-se em uma massa indomável. Era o início do fim. E o ditador sabia. As pessoas se espalharam por Bucareste, gritando coisas como "Abaixo Ceausescu" e clamando por liberdade. E quando Ceausescu soube disso, ficou indignado. Ainda em Bucareste, ordenou que tanques, soldados e sua própria polícia secreta reprimissem os protestos por todos os meios necessários. E assim o fizeram. Manifestantes foram baleados e aqueles que se barricaram foram atingidos por atiradores posicionados no topo. Ceausescu não teve a chance de se refugiar no bunker sob o jardim do seu palácio. Ele tentou fugir, mas foi pego e executado junto com sua esposa. Quem realmente eram as pessoas para quem este centro de comando subterrâneo foi construído? As fotos que você está prestes a ver são do arquivo particular de Ceausescu. Quase nenhum estrangeiro as viu ainda. Enquanto a Romênia mergulhava na escassez e no frio,
Nicolae Ceausescu vivia como um rei moderno. Em seus palácios havia torneiras de ouro, paredes cobertas com seda, lustres de cristal e pisos de mármore importado. Seu guarda-roupa era feito sob medida por alfaiates europeus e ele usava perfumes exclusivos trazidos da França. Mas o luxo não parava aí. Túneis secretos conectavam seus palácios, permitindo fuga em caso de revolta. Cofres escondidos guardavam dinheiro em moedas estrangeiras. Tinha até um cinema particular e um jardim zoológico só para a família. Enquanto o povo fazia filas por pão e aquecia-se com velas, Ceausescu e sua esposa Helena banhavam-se em privilégios. Era uma vida de excessos mantida à sombra da propaganda e da repressão. Um império dourado construído sobre ruínas. Longe dos olhares do povo, Nicolae e Helena Ceausescu desfrutavam de longos passeios pelos jardins exuberantes de seus palácios de campo. Em plena ditadura, cercados por soldados e criados discretos, o casal caminhava por trilhas privadas, entre lagos artificiais, cervos importados e estufas com flores exóticas. Vestidos com trajes elegantes, fingiam uma simplicidade pastoral, uma encenação de normalidade que escondia o luxo extremo ao redor. Era seu refúgio dourado, onde o silêncio da natureza abafava o grito do povo faminto nas cidades. Ali, o delírio do poder parecia eterno. Para fornecer provas de que Stoica era um pouco mais do que amigável com uma de suas sobrinhas. Diante das evidências, Stoica se mata com um tiro. Até os preparativos para o jantar de aniversário da família foram filmados. Quantos de nós podemos pagar um tapete persa na cozinha? A família inteira se reuniu. A mãe e o pai de Nicolae viajaram de sua aldeia no sul da Romênia. A mãe de Eleanor também está presente, junto com um grupo de sobrinhos. O avô Andreusa precisa ser controlado. Ele é um bêbado notório. Eleanor tomou medidas rigorosas. Ela ordenou o fechamento de vários pubs em seu bairro. Mais tarde, ela faria o mesmo com 2 casas noturnas em Bucareste, que permitiram que seu filho, Nico, bebesse demais. Nesta ocasião em particular, Nicolae e eles bebem com frequência, o que não se encaixa perfeitamente em seu padrão oficial. Em 1971, Nicolae Ceausescu visita a Coreia do Norte e se encanta com o regime de Kim Il-sung. Desfiles militares, culto à personalidade, o controle absoluto do Estado, tudo o impressiona profundamente. Ao voltar para a da Romênia, decide copiar o modelo norte-coreano. Intensifica a propaganda, eleva sua imagem ao status de mito e sonha com um país onde todos o venerem. Aquela viagem se torna um ponto de virada. Nasce o gênio dos Cárpatos e a Romênia mergulha ainda mais no autoritarismo. 21 de dezembro de 1989, Nicolae Ceausescu sobe à sacada do Comitê Central do Partido Comunista, em Bucareste, como tantas vezes fez antes. Diante de milhares de pessoas reunidas na praça, ele acredita estar no controle. Começa seu discurso agradecendo ao povo, convencido de que tudo está conforme o planejado. Mas, desta vez, algo quebra o script. Vaias, gritos, um som que o ditador não ouvia há décadas. A voz livre da população. Em segundos, o rosto de Ceausescu se transforma. Ele tenta manter a calma, levanta a mão, pede silêncio. Mas a multidão está furiosa, e o medo se transforma em coragem coletiva. Pela primeira vez, o regime vacila ao vivo, transmitido pela televisão estatal. Os gritos aumentam, o som é cortado. A transmissão é interrompida. O que parecia impossível está acontecendo. O povo rompeu o silêncio. Nas ruas, protestos explodem por todo o país. Manifestantes enfrentam soldados e tanques. Timisoara já estava em ebulição dias antes, mas agora Bucareste se junta à revolta. A revolução ganha corpo. No dia seguinte, 22 de dezembro, Ceausescu ainda tenta manter o controle. Convoca uma nova reunião, tenta reunir seus fiéis no Comitê Central, mas o exército já começou a mudar de lado. Helicópteros militares sobrevoam a cidade. Multidões avançam em direção ao prédio.
Quando percebe que perdeu o apoio até dos generais, Ceaușescu entende que está cercado. Em desespero, ele e sua esposa Helena fogem de helicóptero do topo do edifício. O plano era seguir até um refúgio seguro, mas não há mais lealdade no ar. O piloto, sob pressão, finge uma falha no motor e pousa em um campo próximo. Ceaușescu continua a fuga por terra, tentando se esconder, saltando de carro em carro, enquanto o país arde em revolta. Mas a caçada começou. Em poucas horas, o casal é reconhecido por civis. São presos por soldados que agora obedecem ao novo governo provisório. Leva-se pouco tempo até que sejam levados a julgamentos. Um tribunal militar de emergência, sem direito à defesa real, sem advogados. Diante dos juízes, Ceaușescu recusa-se a reconhecer a autoridade da corte. Acusa-os de traição, repete slogans do partido, age como se ainda estivesse no poder. Helena, ao seu lado, grita, ofende os soldados, se recusa a ir a vestir o colete à prova de balas oferecido. O julgamento dura menos de 1 hora. O veredito: culpados por genocídio, sabotagem econômica e desvio de milhões de dólares para contas no exterior. A sentença: morte imediata. No dia 25 de dezembro, o Natal da queda do ditador, Ceaușescu e Helena são levados ao pátio de uma base militar. Amarrados, recusam-se a se separar. Os soldados armados os posicionam contra uma parede. A câmera está ligada. O fuzilamento é gravado, transmitido mais tarde pela televisão romena como prova de que o regime acabou. Uma imagem crua e brutal que choca o mundo. O silêncio após os tiros marca o fim de uma era de medo, culto à personalidade e repressão. O casal Ceaușescu, que por tanto tempo viveu em luxo absoluto e poder incontestado, termina sua história no chão frio de um quartel, diante das lentes de uma câmera. Para o povo romeno, era o fim do terror e o começo incerto de um novo capítulo. Cetățeni ai capitalei, mergeți înapoi, tovarăși! Stați liniștiți! Stați liniștiți! Liniștiți! Liniște, vorbește! Alo! Că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din... Neste momento, a transmissão foi interrompida. Quando as imagens voltam, já com Ceaușescu capturado, a multidão toma as ruas. Em Bucareste, homens, mulheres, jovens e idosos avançam em direção ao coração do poder, o Palácio Presidencial. Portões são arrombados, retratos do ditador arrancados das paredes. Onde antes só entravam os privilegiados, agora pisa o povo. Descobrem salões dourados, banheiros luxuosos, salas cheias de mármore, enquanto nas casas comuns mal havia pão ou calor. A indignação se mistura com alívio e esperança. A tirania de décadas cai, não com diplomacia, mas com o clamor da revolta. Era o fim do império dos Ceaușescu e o começo de um novo tempo para a Romênia.